professor Olavo de Carvalho percebe primeiro isso e vem abrindo espaço no ambiente cultural. Ele abre esse espaço, refuta eles, pega ali o argumento deles, desmonta, mostra que está errado. E eles não têm como enfrentar o professor Olavo de Carvalho. Criado o espaço no ambiente intelectual, podendo surgir professores das universidades, vozes na imprensa e outras pessoas e outras instituições, surge então o espaço na política. E aí sim você vai entender por que tem o nome bolsonarismo, porque um único deputado do baixo clero abraçou essa demanda da população que queria falar e não tinha uma válvula de escape. E o nome desse deputado, na época, era Jair Messias Bolsonaro. Vocês viram uma vez o Lula fazendo vídeo? Eu nunca fui chamado de mito. Não, você nunca foi. É simples assim. Mas da onde surge esse negócio? Porque eles acharam que eles, conduzindo a imprensa, as universidades, todas as vozes falantes, eles seriam aclamados pela população e não foram. Porque aquilo que explicou o Milton Bertrand, que a nossa raiz é cristã, permaneceu. Você pode botar qualquer jornalista para chamar todo mundo de que não discorda, todo mundo que não concorda com você de fascista. Ah, você não concorda com o aborto? Fascista. Você não concorda com o casamento entre dois homens? Fascista. Você não concorda com isso? Fascista. Você não quer fumar maconha? Fascista. Você não quer fascista? Porra! Esse tal de fascista aí já encheu o saco de todo mundo. Então, só que aí nesse ponto, em algum momento, eles prendem o presidente Bolsonaro. E este combate ao comunismo, este combate às organizações comunistas, com destaque para aquilo que o Lula assumiu essa semana como criador, Foro de São Paulo, organização narcoterrorista, e por esse tipo de voz é que nós somos censurados, falar com todas as letras, Foro de São Paulo é uma organização narcoterrorista. E nós estamos dizendo dentre os filhos do presidente, sem demérito para ninguém. Não tem demérito para o Flávio, não tem demérito, nenhum desmerecimento para o Carlos, mas quem entendeu essa luta da população e foi lá para fora da continuidade a isso, foi o filho do presidente Eduardo Bolsonaro. E eu falo isso como analista político, eu falo isso como quem analisa o cenário político e simplesmente relata aquilo que aconteceu. Se não fosse o trabalho do Eduardo Bolsonaro, não haveria freio no seu Alexandre de Moraes, não haveria freio. E esse evento não estaria acontecendo. Eu estaria preso, Vitória estaria preso, todo mundo que estava na alça de mira do senhor Alexandre de Moraes estaria preso. E assim como o Felipe Martins estaria preso injustamente. Então, no dia de hoje, eu quero prestar essa homenagem ao trabalho do Eduardo. Quero que ele saiba, onde quer que ele esteja, nesse momento ele está numa viagem, pedi para ele entrar remotamente, mas ele não pode, porque nesse momento ele está no translado. E acho que essa homenagem é merecida. E essa é a minha fala. Obrigado.
agradecer a todo mundo da equipe do meu jornal que está aqui, a Ana Paula, a Sandra, a Júlia que está lá em cima, a Silvia, estou falando a Silvia. Não, falei todo mundo. Eu não sei mais quem está aí no meio do povo, mas muito obrigado. A Júlia, já falei, a Júlia está lá em cima. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras, senhor Ricardo Roveran. E como a deputada estadual Fabiana Bolsonaro foi citada no discurso do Roveran, gostaria de dar 1 minuto de direito de resposta a ela. Gente, também vou aproveitar e fazer uma pausa aqui, porque o Alan dos Santos está se preparando para entrar ao vivo, aí até ele entrar ao vivo, serão 2 minutinhos aqui de fala. Mas a fala do Roveran também me lembrou de algumas situações, né? Uma coisa que o César, que é meu chefe de gabinete, minha equipe também sempre fala, é que Deus não quer ser Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. É exatamente isso que a gente sente, né? A gente chegou nessa missão com o coração puro, com a honestidade sempre em dia, porque a nossa satisfação, além de ser para o povo, para o público, é para Deus em primeiro lugar. Então a gente está preocupado com o nosso último dia de vida, com a nossa jornada anterior, se a gente vai se orgulhar ou não lá no último dia. Então por isso que a gente vai. E até aonde eu vou, até aonde precisar. Se precisar até as últimas consequências, eu vou. Eu já estou aqui com o mandato todo arriscado. Eu já estou aqui com pedido de cassação, por conta que eu me defendi e defendi as mulheres do nosso país, da nossa nação e do planeta. Eu não vou aceitar ninguém ficar chamando mulher de cadela, não. E fica quieta. Eu não vou ficar ninguém. E eu quero agradecer muito, porque quando vocês me defenderam, Bárbara, Pitoli, Roveran, a todos que defenderam, assim, vocês não têm noção que aquilo foi para mim, né? As palavras de todos vocês, eu sei muito bem o que eu fiz, eu sou formada em Direito, eu sei que eu não fiz blackface, vou aproveitar que eu estou aqui ao vivo, eu não fiz blackface. Blackface é algo que acontece, por exemplo, aconteceu há muitos anos atrás, eu esqueci a década, nos Estados Unidos, quando as pessoas usavam a tinta para se pintar, pessoas brancas se pintavam de negras, porque as pessoas negras não tinham oportunidade de ir para a TV, de serem atores e atrizes. Então as pessoas brancas se pintavam de negras para fazer chacota, para fazer desrespeito. E em momento algum da minha fala, eu fiz esse tipo de absurdo. Então, quem tem discernimento sabe muito bem que o que eu fiz ali foi uma analogia. E muito pelo contrário, eu sempre defendi as pessoas. Eu disse o que eu disse e foi sim correto. Tá bom? Então aqui eu quero aproveitar a oportunidade e dizer: não vão nos parar, a gente está certo, estamos respaldados pela lei de Deus e a lei dos homens, e a gente não vai desistir. Vamos transformar o nosso Brasil. Não vamos mais aceitar pessoas de bem ter que sair fugidas para não serem presas, destruídas as famílias, crescerem longe das crianças, dos seus próprios filhos, por defenderem a vida, por defenderem a família, por defenderem Deus, defenderem a pátria. E eu vejo muito esse governo de esquerda falando uma coisa que me irrita, do fundo do meu coração: Brasil soberano, como se a gente não estivesse respeitando o Brasil. Mas eu mando um recado para a esquerda: soberano é Deus, soberano é o nosso Deus. E ele vai colocar ordem nesse país aqui, através de nós que estamos nos levantando com a graça dele. Muito obrigada, viu?
Concedido o minuto de resposta. Agora vocês por aqui. Então, eu posso te... Pode. Estamos escutando, Alan dos Santos. Eu já até botei quase no mundo aqui. O Alan não escuta a gente, mas a gente escuta ele. Nosso Danilo está nessa missão de comunicar. Nem você, nem da transmissão, nada. Ele não escuta a gente, mas nós os escutamos. Estou assistindo a transmissão aqui, eu acho que sim, ninguém escreveu ali ainda. Bem, se vocês estão me escutando aí. Para mim é uma honra estar falando com vocês todos, Fabiana Roveran, Fabiana Bolsonaro Roveran. Parabéns por esse evento, parabéns pelo segundo ano já. Eu vou ficar olhando no celular aqui, porque eu consigo vê-lo e acompanhá-lo na transmissão. Eu queria iniciar essa fala minha nesse segundo simpósio conservador com uma frase de um jurista, já que a Fabiana é advogada, vários aqui falaram da questão das leis. Eu quero usar uma frase que é a seguinte, abre aspas: Majestade, me perdoe, eu não sabia que republicar isso, fecha aspas. Essa frase é de Rui Barbosa e eu inicio a minha fala nesse segundo simpósio conservador dizendo aos meus filhos que estão em casa me assistindo, ainda pequenos, mas que no futuro irão acompanhar os discursos do papai, e eu quero que meus filhos saibam que para mim é uma dor e uma vergonha imensa que o Brasil não saiba quem é Dom Bertrand. Saber sabe, mas não honra como deveria. Para mim é uma vergonha saber que nós temos um presidente sequestrado, que foi esfaqueado. Para mim é uma vergonha que a lei não sirva para nos defender. Inclusive, ainda lendo Rui Barbosa, quero ler um outro trecho dele, onde ele disse, com todas as letras, não é mais a lei que me defende. Eu quero ler esse trecho literalmente, porque eu acho que é tão profundo, onde ele dizia: a lei não nos protege, a lei não nos garante, a lei não nos defende, a lei não nos ampara. A lei é uma teia de aranha que prende as moscas e deixa passar os moscardos. Rui Barbosa, um grande jurista, Rui Barbosa, baiano, hoje estaria escrevendo duramente contra o PT, certamente, estaria escrevendo contra Jacques Wagner, estaria escrevendo contra tudo que estão fazendo na Bahia, estaria escrevendo contra tudo que estão fazendo com a família Bolsonaro. É incrível que, para o comunista, eles precisam do joguete político eleitoreiro, a direita contra a esquerda. Quando, na verdade, o que nós estamos vendo no Brasil é um choque de civilizações. É a civilização ocidental, representada pelas pessoas normais, que querem ir à igreja, ao domingo, dobrar os seus joelhos diante de Cristo, nosso Senhor. Melhorar cada dia o seu comportamento. Voltar para casa, trabalhar para garantir o sustento dos seus filhos. E querer liberdade. A mesma liberdade que Cristo deu a todos nós. Essas pessoas normais estão sendo chamadas de extrema-direita, fascista, seja lá o que for. Então, como bem disse Dom Bertrand, a quem eu me envergonho de falar depois dele, sendo bem certo para você, o Brasil
e o mundo caminhando para o conservadorismo não é conservar coisas ou políticas, mas olhar o momento presente, entender quais tipos de experimentos que foram utilizados contra a nossa vida e que nós precisamos simplesmente varrer do nosso cotidiano para que nós possamos restaurar o nosso país. O Brasil, como nação que é, nação livre, é um país único, como bem disse Dom Bertrand, é onde negros, índios, brancos, europeus caminham lado a lado, misturam-se, né? e Porque criaram senão eu vou esse ter que novo pedir tipo, pros outros. esse modo de viver que o mundo deseja. O mundo deseja por esse tipo de arranjo social que, em vários lugares do mundo, da Europa, aqui nos Estados Unidos, eles tentaram impor por lei. No Brasil, isso veio pelo amor, isso veio pela convivência. Quem destruiu o Brasil com nossa mão não foram as leis do Império, não foram os arranjos políticos. Quem destruiu o Brasil foram aqueles que o próprio Rui Barbosa criticou, que eram os militaristas e aqueles que estavam destruindo a nossa nação, apagando a nossa história. Os meus filhos, graças a Deus, aprenderão que Florianópolis, a cidade que foi colocada no nome para homenagear o Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, que assumiu por meio de golpe, não foi eleito, e que ficou muito feliz quando fizeram o massacre das pessoas que estavam lutando por mais liberdade na ilha de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, perdão, por exemplo, e que colocaram o nome da cidade de Florianópolis para homenagear aquele banho de sangue. Meus filhos vão aprender que o Rio de Janeiro teve batalhas e vitórias maravilhosas, por isso que existe um bairro chamado Estácio de Sá. Meu filho vai aprender quem foi Mendes de Sá, meu filho vai aprender quem foi a imperatriz brasileira, Leopoldina. Meu filho vai aprender quem foi Dom Pedro II, Dom Pedro I, assim como meu filho vai aprender quem foi Dom Bertrand, esse gigante homem que, além da pureza e do amor, carrega no olhar o desejo de ver renascido o Brasil terra de Santa Cruz, não o Brasil da bandeira da foice do martelo. Aí, parabéns. O Brasil hoje caminha com uma multidão que está dormindo. Essa multidão ela vai se despertando pouco a pouco. Eu me lembro bem de participar de encontros monárquicos do Rio de Janeiro, eu saindo de Morragudo, comandador Soares, Baixada Fluminense, chegar lá ver o Dr. Frederico Viotti, o seu Sepúlveda, Dom Bertrand, olhar aqueles homens e falar: meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir resgatar o nosso Brasil? Isso não significa restaurar o Império, derrubar a República. Não, não estou falando disso. Eu estou falando do lamento do próprio Rui Barbosa, que era você ter uma vida moral que, se ela fosse ferida, se a sua honra moral fosse ferida, você já não teria mais espaço na República ou na res pública. E o próprio Rui Barbosa falou isso, que com o início da República, a imoralidade da burocracia, da classe política, destruiu o que antes ele se orgulhava, que era essa bandeira, a bandeira do nosso querido e amado Brasil, terra de Santa Cruz. Nós temos um Brasil para resgatar. Eu nunca acreditei nos profetas do Apocalipse que dizem: acabou, não tem mais o que fazer. Olhando homens como Dom Bertrand, que eu deveria chamar de imperador, mas que por um golpe, por uma ingratidão dos burocratas brasileiros, levou seus ancestrais a ir para o exílio. Eu hoje no exílio, olhando para o meu país, eu fico imaginando como ficou Dom Pedro, olhando para o Brasil, sabendo que ele poderia corrigir todos os rumos que o país estava tomando. E enquanto eu via a humildade de Dom Bertrand estar conosco nesse evento, eu fiz questão de ligar para minha esposa, vindo para cá para falar com vocês no simpósio. Eu falei: amor, como que Deus se esconde dos soberbos, né? A marca dos homens que conseguem ver nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi a simplicidade. Desculpa.
Glória a Deus, aleluia. Perdão, gente. Sempre foi a humildade. E nosso Senhor sempre se escondeu dos soberbos. Deus, ele se oculta dos soberbos de uma maneira ímpar. A gente viu isso na cruz, a gente viu isso no nascimento de nosso Senhor, a gente viu isso na vida pública de nosso Senhor. E se o meu povo ainda não entende quem é Dom Bertrand, quem é Bolsonaro, se o meu povo não entende ainda a luta desses gigantes que eu tenho a honra de conhecer e de chamar de amigos, é porque falta informação para o meu povo, falta informação para o Brasil. Por isso que eu, de certo modo, me devoto à informação e por isso parabenizo ao Alexandre Pitoli, esse grande jornalista, que não aceitou passagem exatamente por causa dessa força dele, que ele é maior, eu repito, o Pitoli é maior do que todos os jornais no Brasil. Quem mostra isso no Senhor são Ele defendeu. ouve na sua rádio ao invés Defendeu. no interior de São Paulo para o coração do Brasil. E são pessoas assim que realmente me animam muito de estar aqui falando com vocês. Desculpem a emoção, mas é porque o meu sonho é um dia poder ser tão humilde como Dom Bertrand, um homem tão puro, tão apaixonado pelo Brasil. Muitas vezes as pessoas me falam, porque eu vivo no exílio, vivo aqui nos Estados Unidos, desiste, vai fazer outras coisas, esquece do Brasil. E o governo falou, né? A gente vai ficar insistindo em fazer jornalismo, a gente não vai parar, né? E ver homens como o Dr. Frederico Viotti, o Sr. Sepúlveda e sobretudo o Dom Bertrand, carregando esse amor pelo país, esse amor que não está preso a partidos, não está preso a arranjos políticos no momento. Esses homens, dia e noite, pensam no futuro do nosso país até a morte. Eu conheci alguns que levaram até o caixão, né? E foi um desses homens que me fez encantar o Dr. Plínio Correia de Oliveira, que era do Rio de Janeiro. E esse amor é exatamente a força que irá fazer o nosso povo resgatar a nossa nação. Pode demorar alguns anos, mas nós vamos resgatar o nosso país. É como a Bárbara disse, o que faltava para mim era a informação. Vocês imaginam quantas pessoas, ouvindo homens como Dom Bertrand, não voltariam a se apaixonar pelo Brasil? Quantas pessoas, sabendo que nós temos um presidente que foi esfaqueado, sequestrado, e que falou a verdade a todos nós durante a pandemia, hoje está sendo comprovado isso. Imagina se as pessoas tivessem a informação que deveriam. Eu não estou dizendo, óbvio, que uma vez que a gente fala a verdade, nós não teremos jamais pessoas ruins no mundo, né? A gente sabe muito bem do Ministério da Iniquidade, mas uma grande parcela da população iria expulsar bravamente todos esses criminosos que hoje ficam igual paquitas, aqui no Dom Bertrand, que é um pouco quebrou um pouco o decoro aí, Fernanda e Dom Bertrand, mas essas paquitas que se vestem de preto na Suprema Corte achando que são juízes, né? Eu, Alan Santos Afim, são paquitas das trevas, não são juízes, são muito. Que é aceito, infelizmente,
mas um dia nós iremos corrigir tudo isso. Eu queria dizer a vocês que o nosso Brasil, ele não só pode, como será resgatado. Será resgatado. Eu fico imaginando como estava o coração de Dom Bertrand quando ele era jovenzinho, acompanhando o Dr. Plínio Correia de Oliveira e sabendo que iria resgatar, que a missão dele era resgatar o Brasil. Se alguém dissesse para ele como estaria hoje o Brasil, amando o verde e amarelo, não com as mentiras da República, dizendo que é o ouro, é o amarelo do ouro, verde da prata, ignorando completamente as bandeiras das famílias deles. Né? A família de Habsburgo e a família de Orleans e Bragança. O Brasil será inundado cada vez mais da onda verde e amarela. Nós iremos voltar a ter amor pelo nosso país. Nós iremos voltar a ter amor pelas nossas conquistas, nossas vitórias, as batalhas que travamos. Nós vamos voltar a contar aos nossos filhos o que verdadeiramente é o Brasil. E o Brasil não é a novidade e as mentiras que os republicanos, os petistas falam. Nós iremos voltar a ter o orgulho do nosso país, e não aquele orgulho que o Olá falava de patriotismo geográfico, né? Eu adoro o Brasil por causa das praias, adoro o Brasil por causa dos papagaios, periquitos. Não, nós vamos voltar a amar o Brasil pelos homens que fazem história nessa nossa grande nação. Nós temos uma vocação enorme. Somos não só o maior país da América Latina, mas um dos maiores países do mundo. Eu aqui, vivendo nos Estados Unidos, fico imaginando o que seria do Brasil com economia de mercado, o Brasil com uma verdadeira liberdade de fé católica, um Brasil com verdadeira liberdade a todos, aquela liberdade que Deus nos deu, um Brasil onde nós possamos educar os nossos filhos com aquilo que nos foi transmitido até aqui, com mais de 2.000 anos de tesouro intelectual. Como é aqui nos Estados Unidos, aqui você pode criar uma escola, uma faculdade, com todo esse tesouro milenar da sabedoria e da fé. No Brasil hoje não podemos, você pode tudo menos falar dos tesouros da fé. Seja você evangélico, protestante, católico, você não pode ensinar, caso você tenha êxito ao ensinar isso numa escola, você será vencido. Mas nós vamos vencer. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu poderia dar a vocês hoje. A certeza de que deixaremos um novo Brasil para os nossos filhos. Os nossos filhos deixarão um novo Brasil para os seus netos. É como uma terapia. Nós vamos purificar o nosso país da invasão revolucionária. A contra-revolução, ela não pode ser fruto de um arranjo político, fruto de um arranjo militar. Ela não pode ser fruto de um arranjo econômico. A contra-revolução, ela é como está aí, exemplo concreto, vivo diante de vocês, a vida de Dom Bertrand. A contra-revolução é um coração apaixonado por Cristo. E nós vamos conseguir isso, porque nosso Senhor assim o quer. Se não fosse para conseguirmos, certamente nós já estaríamos dizimados, ninguém mais poderia falar, só que os sinais são maravilhosos. Né? Você imagina, né? Nosso Senhor me mandou para o exílio, e foi no exílio que eu inaugurei uma TV aberta. Eu estou na 47ª conta do Instagram, a conta está com 1,5 milhões de seguidores, com mais de 100 milhões de pessoas alcançadas nos últimos 28 dias, graças a vocês. Vocês que não existem. Como é que eu posso olhar o filme brasileiro cada vez mais segundo pela verdade e dizer que não tem mais o que fazer? Então, sem me alongar muito, eu quero dizer a todos vocês que, para mim, é uma honra muito grande estar no mesmo evento com o Dom Bertrand, mesmo que solteiro real, Dom Bertrand, mesmo que virtualmente. Eu só quero dizer muito obrigado, Fabiana, por essa honra, muito obrigado, Roverã, e dizer que é uma honra também poder estar falando com a Bárbara,
o Alexandre Pitola, todos que estão na mesa. Muito obrigado, a todos, Deus abençoe. Quero agradecer as palavras do nosso professor, nosso mestre. Acho que muitos aqui viraram de direita assistindo o Terça Livre, eu sou um deles. Quem aqui lembra do Terça Livre? Então, eu gostaria muito que o Alan, que não pôde nos escutar, ele vendo esse vídeo, ele saiba que aqui tem muitos alunos do Terça Livre, muitas sementes que ele plantou. E que ele saiba que ele realmente é um verdadeiro patriota. E lembrando ao que ele mencionou sobre o Dom Bertrand, e aproveitando esse momento histórico de termos aqui na mesa, eu gostaria que ele desse mais uma palavra a respeito do nosso futuro, porque precisamos saber cada vez mais o que o Dom Bertrand pensa. Muito obrigado. Eu saio daqui convencido de uma realidade, que o Brasil vencerá. Amém. Não tem uma eleição. O candidato se apresentou e dizia o seguinte: Brasil acima de tudo. Mas quando eu vi ele acrescentar sobre esse lema, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é bom, essa eleição é difícil. A nossa esperança está exatamente na alma do povo brasileiro. Nessa harmonia que existe, nós herdamos nossos maiores, nós projetamos para o futuro. Essa harmonia que nós vemos aqui hoje à noite. Nós temos pessoas de todas as origens. Nós temos algo que marcou o brasileiro, que é esse afeto que está no fundo das nossas almas. E eu costumo dizer o seguinte: de onde vem isso? Vem exatamente da raça negra, que é uma raça afetuosa, bondosa, protetora, que nos ajudou enormemente na nossa formação. Nós vemos o espírito empreendedor dos portugueses, que saíram para mais questão dos atrevimentos e que conquistaram a metade do mundo e que lançaram as sementes maravilhosas em nossa pátria. Nós vemos isso nos vários povos que aqui se encontraram. Hoje em dia, no Brasil, nós temos todas as raças possíveis e imagináveis. Povos de todas as origens possíveis, unidos em torno do quê? Do amor à pátria e do desejo de realizar nossa pátria aquilo que estamos planos de Deus, nosso Senhor, desde toda a eternidade, quando pensou em Brasil. Essa é a nossa esperança. Nós temos certeza, com a ajuda de Deus, com a proteção de Santa Virgem, seguindo esses princípios, esse resultado da boa ordem pós-poder da criação, são os 10 mandamentos, estão no coração do brasileiro, com a lei natural, é aquela lei escrita pelo Deus de Deus, não por todos os humanos. Existe, eu dou um exemplo. Por que as pessoas ficam vermelhas somente? Ninguém disser que era feio e mentira, mas está na sua alma. Por que não pode pôr no alma? Porque estava fazendo uma coisa contrária à lei de Deus. Essa lei está na alma de todos nós.